Compartilho com você, querido irmão, o Evangelho do dia 2 de agosto, segunda-feira, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por elas e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao longo dos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o novo Moisés. Ele reúne o novo povo de Deus que acompanha no deserto, nutre-o primeiro com a palavra de Deus e depois com o pão admirável, superior ao maná. Em vez de abrir o mar, Jesus anda sobre ele e as ondas o obedecem. Enfim, conduz o povo para que entre na terra prometida. As 2 multiplicações dos pães que ligam este contexto e prenunciam a Eucaristia sublinham o fato de Jesus ser aquele que sustenta o povo com sua palavra, seus gestos e sua pessoa, através do pão multiplicado e depois através da Eucaristia, o pão do céu partilhado. O que podemos aprender com o Evangelho do dia? Primeiro, como é Jesus. O texto revela os sentimentos do coração de Jesus. Diante daqueles que passam por alguma necessidade, Jesus tem um coração cheio de compaixão e amor, que não fica indiferente diante dos que sofrem. O texto também revela o sentimento dos discípulos. Ficam preocupados com a multidão e sugere que Jesus a despeça para que busque alimento. Às vezes, também somos assim. Percebemos e ficamos preocupados, mas achamos que é melhor que cada um se vire por conta própria. E por último, temos a exigência de Jesus. Jesus exige que seus discípulos não só se preocupem, mas assumam responsabilidades, ajudem a alimentar a multidão. Os dons recebidos, simbolizados nos pães e peixes,
devem ser partilhados, colocados a serviço dos irmãos, especialmente dos que nada têm. Daqui nasce e cresce o espírito de ser e formar comunidade. Querido irmão, querida irmã, à luz desse Evangelho, não se canse de fazer o bem, não se canse de partilhar os dons que Deus te deu. Que Deus o abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.